quem não me conhece, eu sou a Andréia Pereira, uma das sócias da OL Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. Dando prosseguimento aqui no nosso projeto Call com Gestor, ano passado a gente fez uma live com o Eric, que é analista político da XP, o Eric DK. Ele realiza mais de 10 anos cobertura do cenário político em Brasília, está na XP desde 2017. A gente fez uma live com ele, a gente falou que ia trazer ele no começo do ano de novo para conversar um pouquinho mais, porque não ia faltar assunto. E o que não está faltando é assunto, né? Eu vou passar a palavra aqui para o Henrique, que vai fazer uma breve introdução. Ele é nosso head de produtos e depois a gente passa a palavra para o Eric. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E essa live tem um componente que é muito impactante para todo o universo de investimentos, universo das famílias, da saúde, da sociedade em geral. E eu confesso a vocês que foi uma das mais difíceis de fazer um roteiro com 10, 12 perguntas. E vocês fiquem à vontade para interagir com a gente aqui no chat também, colocar perguntas. Queria agradecer a presença do Eric, pedir para você contar um pouquinho da tua biografia e como é que está estruturada a área da XP Política, né? Para a gente iniciar nosso bate-papo em seguida. Por favor. Boa tarde, André. Boa tarde, Henrique. E em nome dos dois, eu deixo um forte abraço aí para todo mundo da OL Investimentos. Eu fico sediado aqui em Brasília, gente. Como a André comentou, eu faço cobertura aqui do Congresso já tem 13 anos. Antes passei pelos grandes jornais. Então, nosso dia a dia, falando de uma forma bem resumida para vocês, é tentar traduzir, é tentar tirar um pouco da espuma que a gente vê nas manchetes e muito dos ruídos também que são criados aqui dentro do Congresso e dentro até do próprio Executivo, e tentar transformar isso em informação, tentar transformar isso, que eu brinco sempre, em algumas peças de quebra-cabeças que a gente vai montando, e nosso carro-chefe é o relacionamento com os clientes institucionais, que são os bancos e fundos, e a partir disso, então, com essas peças, mostrar cenários, apontar cenários sobre possíveis desdobramentos dos principais temas macros e micro que a turma acompanha. Então, a ideia hoje é trazer Brasília para vocês de uma forma bem leve, de uma forma bem didática. Peço licença à turma mais avançada aí na política, mas a ideia é tentar colocar aqui todo mundo na mesma página, então eu vou abusar bastante aí de uma linguagem mais simples. Tá permitido já. Fica à vontade. Eric, a gente não pode começar a nossa live sem falar do momento que a gente está vivendo agora, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar sobre o novo lockdown que vai ter no Rio. Você comentou que em Brasília já está acontecendo. A gente vê uma lenta troca de ministros da saúde. Como é que está isso em Brasília? Quais os bastidores da pressão do Centrão? O que a gente pode esperar dessa troca, dessa última troca, com um médico conceituado assumindo a função? E pensando já numa visão macro e global, como é que o país está sendo avaliado pela comunidade política e científica internacional por conta desse troca-troca que a gente está tendo? Bom ponto, André. Bom ponto de start. Isso já conversa diretamente com a bagunça que foi ontem aqui em Brasília, em torno daquela discussão da criação de um comitê de acompanhamento e enfrentamento à pandemia. O presidente Bolsonaro esteve reunido com presidentes dos outros poderes, do Supremo, do Congresso, da Câmara, do Senado e também 6 governadores. E eu conversei com um dos governadores que participou dessa reunião e ele falou, Eric, eu saí com mais dúvidas do que respostas dessa reunião. Por quê? E aí eu vou trazer para vocês um pouco dessas dúvidas. Foi falado ali no final do evento da criação desse comitê, que esse comitê, então, vai ser criado, estabelecido para o enfrentamento da pandemia. Mas até o momento, a gente está agora às 18 horas, no dia seguinte, ninguém sabe ainda como esse comitê vai funcionar. Quem vai participar desse comitê? Qual é a representatividade desse comitê? Quem é que participa?
participando, aí entra um pouco na questão que você colocou, André, da questão do ministro da Saúde, e isso foi colocado dentro da reunião, segundo esse governador me disse. Ele falou, vão ter representantes do governo dentro desse comitê, mas o ministro da Saúde vai ter autonomia dentro desse comitê? Qual vai ser o papel dele? Ou vai ter uma intervenção do presidente Bolsonaro? Então, assim, e aí ficaram várias dúvidas de como esse comitê vai funcionar, se vai ser deliberativo, de como vai ser a participação de todos. E foi interessante, porque se falou num comitê de gestão da pandemia nacional, mas só 6 governadores participaram. Aí alguém pode levantar, mas foram governadores que representaram as regiões, ali traçadas as regiões. Não, gente. Ainda voltando a essa conversa com esse governador que eu tive, ele falou, Eric, no momento que a gente está, a dinâmica tem que ser o seguinte, é de executivo para executivo. O presidente da República tem que ligar para todos os governadores, azul, vermelho, verde, qualquer bandeira que tiver, e fala assim, vem cá, meu amigo, como é que a gente faz, o que a gente pode fazer juntos para tentar diminuir aí o caso de pandemia no seu estado. E um a um, o presidente Bolsonaro construir isso com os governadores. Por quê, André? O que foi dito depois na sequência, ao longo do dia de ontem, com relação a esse comitê, e foi o próprio presidente do Senado que participou da reunião, ele falou o seguinte, foi criado um comitê, o novo ministro Queiroga vai coordenar a questão da saúde, e o Senado vai, então, conversar com os governadores e, a partir disso, vai coletar dos governadores as demandas e aí vai se levar para esse comitê. Esse governador ele falou, não faz sentido isso. Mais uma vez, né, a gente não tem que conversar com o Senado, é executivo para executivo. Por mais que tenha essa boa vontade do Rodrigo Pacheco, não é assim que funciona. Então, o que eu vejo nesse momento? Nesse momento, eu vejo a classe política praticamente dentro de um labirinto, no labirinto, no escuro ainda, tentando procurar soluções. Há muito disse-me-disse, há muito aquela posição de que salve-se quem puder, porque cada um joga a responsabilidade para o outro. E o que isso tem como pano de fundo, André? Qual o pano de fundo que a gente tem sentido que a turma aqui está bastante temerosa? É a questão do alto índice de desgaste político eleitoral que a pandemia tem trazido. E aí não é só para presidente, é para governador, é para parlamentar, é para a turma da classe política. E a gente tem feito pesquisas e a gente tem identificado que, olhando para a questão do Bolsonaro, a rejeição dele já chegou, a rejeição no enfrentamento à pandemia, nas ações de enfrentamento à pandemia, chegou a 61% dos entrevistados. E a turma aqui já sentiu isso. Então, a gente tem... E aí, pegando o Bolsonaro como referência, o Bolsonaro é mais popular que qualquer parlamentar dentro do Congresso. E isso, então, está se refletindo dentro do Congresso. E aí a gente está tentando identificar quais são essas medidas que eles vão tomar. Está muito solto, está muito ainda isso que eu falei para você. Está faltando uma articulação, está faltando alguém dar esse freio de arrumação e, de fato, coordenar isso. Então, assim, esse comitê, que seria uma luz no fim do túnel, é um comitê que, na minha opinião, já nasce meio capenga, porque já nasce com muitas dúvidas, já nasce ali com muitos questionamentos em torno do futuro desse comitê. Com relação à questão da troca do Pazuello, eu acho que é muito interessante esse ponto, porque o Pazuello, o ex-ministro da Saúde, todo mundo sabe que ele rezou a cartilha do Bolsonaro, todo mundo sabe que ele vinha trabalhando alinhado com o que pensa a cúpula do Palácio Planalto, e a pergunta que veio, André, foi, vem cá, por que seu cara Pazuello? Ele está cumprindo ordem, ele assumiu ali para cumprir essa ordem. E aí eu volto para a questão das pesquisas. Aí eu volto para a questão da popularidade do presidente Bolsonaro. A gente tem identificado que há um desgaste, como falei para vocês, há um sentimento da população, 61% dos entrevistados, de que a atuação é péssima e ruim. Há um sentimento maior dentro da sociedade de medo do Covid. A gente identificou na pesquisa que foi publicada 2 semanas atrás, que se a gente comparar esse mês de março com o mês anterior, subiu de 39% para 49% as pessoas que dizem que estão com muito medo da pandemia. Então, e aí a gente vê também um desgaste na pesquisa, e aí já na questão do Bolsonaro, que ele caiu ali de 30%, de 38% em dezembro, em 3 meses desse ano, ele caiu
para 30%. Então, ele saiu de 38% para 30%. Então, eu acredito que a troca do Pazuello tem muita relação com essa questão do sentimento da sociedade, desse momento que a sociedade, como a sociedade tem visto esse enfrentamento à pandemia. E aí vou até mais além, vou avançar nesse raciocínio com vocês. Essa primeira peça que eu trago para vocês, com relação à popularidade do presidente, também tem afetado outras agendas. E aí, quais são essas outras agendas, já avançando em algumas questões do Congresso? É o seguinte, 2 semanas atrás, aqui no Congresso, foi votada aquela PEC do auxílio emergencial. Essa PEC do auxílio emergencial, gente, foi um arcabouço fiscal criado para que se pudesse dar um novo round, uma nova rodada do auxílio emergencial. Em suma, foi o seguinte, Congresso, Executivo, façam o dever de casa, aponte como a gente pode gastar e depois você gasta, falando de uma forma bem simplificada. Essa PEC do auxílio emergencial era para ser uma PEC bastante robusta, era para ser uma PEC com várias questões ali que mostrasse para a gente no curto e no médio prazo que o Brasil ia ter condições fiscais para renovar novos auxílios, não só o emergencial, mas também no que diz respeito a questões trabalhistas, entre outros. Mas foi uma PEC completamente desidratada, André. Foi uma PEC completamente desconstruída e teve um fator muito interessante na reta final, que foi o seguinte, sobrou só o tal do gatilho como contrapartida, sobrou só o tal dos gatilhos como medida fiscal dentro da PEC emergencial. Botando todo mundo também dentro da mesma página. O que são esses gatilhos? Os gatilhos, gente, é o seguinte, quando o gasto do governo chegar a 95%, vai acender uma sirene vermelha aqui atrás, na esplanada dos ministérios, já fala assim, para tudo. Não se gasta mais nada, não pode mais chegar, não pode mais se aproximar dos 100%. E como é que se para gastos do governo? Não dando reajuste, não dando reajuste para servidor público, não dando as promoções, porque as carreiras de servidores têm várias promoções, e aí você vai galgando promoções, e aí você vai ganhando, então isso de forma em recurso, e também fazendo concurso público. Na reta final, André, a gente viu o presidente Bolsonaro intervindo nas negociações e fatiando esse gatilho. E por que ele fatiou esse gatilho? Mais uma vez, foi para conversar com a base eleitoral dele, foi para conversar com a turma da área de segurança, que bateu lá na porta do Palácio Planalto e falou assim, poxa, a gente não quer ficar dentro do gatilho, tira a gente desses gatilhos. E aí a solução foi o seguinte, permanecer apenas as promoções dos servidores. E aí teve um fator que foi interessante, que quando o relator dessa proposta viu isso do Bolsonaro, ele voltou para o Congresso, André, e ele falou, ó, a turma da área de segurança quer fatiar o gatilho, quer que pelo menos as promoções sejam dadas depois que essa sirene vermelha for acionada. E aí a turma do Congresso falou assim, calma lá, né? Eu também tenho apoio dos servidores da educação, eu também tenho apoio dos servidores da saúde, eu também tenho apoio de servidores de todas as áreas. O que aconteceu no final? Não só foi beneficiado a turma da área de segurança, mas todo mundo. O que eu quero mostrar para vocês com esse exemplo, primeiro do Pazuello, agora trazendo essa segunda pecinha para vocês, é que há uma certa intervenção do Bolsonaro quando ele sente atingido os redutos eleitorais dele, quando ele sente atingido as bases eleitorais dele. Então, nesse caso da PEC emergencial, ele foi em choque com as ideias do Paulo Guedes, ele foi confrontar as ideias do Paulo Guedes, fatiou isso, e aí, no caso, o resultado final foi todos os servidores foram beneficiados, ficaram sem promoção. Avançando nesse raciocínio, para vocês mostrarem, porque eu quero mostrar depois aonde está o maior receio hoje do investidor. Avançando nesse aspecto, desse sentimento de intervenção da política nas questões econômicas, tendo como pano de fundo as questões de pesquisa, as questões de apoio popular. A gente viu no começo do mês, André, o episódio da Petrobras. Qual é o pano de fundo da questão da Petrobras? Qual é o pano de fundo da intervenção da Petrobras? Foi o aumento ali do diesel e a gente está vivendo um momento ali de burburinho, de possibilidade de paralisação dos caminhoneiros. Quem viveu 2018 vai lembrar que quando teve essa paralisação do governo Temer, o PIB caiu em quase 2%.
Existia uma expectativa de crescer 3,5 e isso não aconteceu. Ficou, acho que 1 ponto alguma coisa, não teve esses números. Mas teve um impacto muito grande no crescimento. E se vocês pegarem, então, o momento atual de pandemia, que já causa impacto na economia, e se causa impacto na economia, causa impacto na popularidade de qualquer mandatário, e se você colocar isso dentro desse caldeirão, uma paralisação dos caminhoneiros, gente, não tem popularidade de nenhum mandatário no universo que se sustente. Então, com isso no retrovisor e olhando para fora do Palácio Planalto, o presidente Bolsonaro falou: meu amigo, tira esse presidente da Petrobras aí, porque eu quero tomar uma decisão aqui que vá beneficiar os caminhoneiros. E aí ficou isso muito claro quando o próprio Paulo Guedes, 2 semanas depois, disse: o que o Bolsonaro fez foi dar um recado para os caminhoneiros, ele trocou o chefe para atender ao apelo dos caminhoneiros. Voltando aqui, André, eu falei muito já nessa abertura, mas o que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero trazer para vocês de elementos que são essas peças de quebra-cabeça que eu quero colocar para vocês. Tem esse fator da pandemia, que é o inicial, a troca do Pazuello. Acredito que essa troca foi baseada no sentimento atual da população. A gente, olhando ali para a questão da PEC do auxílio emergencial, houve uma interferência na PEC do auxílio emergencial, porque foi a turma da segurança e a turma que dá apoio ao Bolsonaro que pediu para sair dos gatilhos. E a gente viu também uma intervenção na Petrobras muito baseada também nessa questão do Bolsonaro conversar com a base dele, conversar com os caminhoneiros que são eleitores do Bolsonaro. Então, dentro disso tudo, a gente tem visto uma intervenção política muito grande em certas questões econômicas, a gente tem visto uma intervenção muito grande do Bolsonaro em algumas medidas da agenda fiscal do Paulo Guedes. A grande dúvida hoje do investidor é: até quando isso vai acontecer? Em que momento isso pode ser renovado? Em qual situação isso pode acontecer? Tá? Porque a gente está se aproximando das eleições de 2022 e aí a turma do mercado financeiro, aí eu estou falando dos investidores institucionais, bancos e fundos, eles estão com muito receio de que comece a ter uma inclinação maior para ações mais populistas e um abandono gradativo dessa agenda fiscal. Então, eu quis começar com falando de pandemia, mas trazendo também os outros elementos, porque eu acredito que há dentro do fator de hoje da pandemia muito dessa questão do sentimento da sociedade que tem reverberado, sim, aqui em Brasília. A turma está bastante perdida. Como eu disse, a turma hoje parece estar dentro de um labirinto escuro. Boa, Eric. Você aqui nos deu tantos bastidores, tantos temperos. Vamos aprofundar aqui. Você citou várias vezes o Bolsonaro, citou algumas, Paulo Guedes, que são 2 participantes mega importantes, né? Tanto na governabilidade quanto na interlocução com o mercado financeiro, tanto local como internacional. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa pauta, por gentileza. Como é que o time da XP Política está avaliando, como direi, o humor, o bastidor do Paulo Guedes, né? Com algum enfraquecimento, talvez? E como é que você acha que ficam as tão esperadas reformas administrativas e tributárias? Temos alguma esperança? E qual é o poder dos novos presidentes da Câmara e do Senado em mobilizar a bancada com alguma direção pró-reformas, dado que o calendário político já está a toda e o tempo é muito curto? Henrique, para responder dá 1 hora também. Até 10 horas da noite a gente tem tempo. Então, vamos lá. Primeiro, essa questão da relação Paulo Guedes, Bolsonaro, acho que é muito interessante a gente colocar, e sempre como tem um pano de fundo, Paulo Guedes, até onde ele permanece no governo. A gente viu, nesses últimos episódios, como eu falei para vocês, da Petrobras, a gente viu a questão da PEC, do auxílio emergencial, a intervenção política na agenda liberal. Paulo Guedes saiu ali muito desgastado, sim, tá? E teve um episódio, Henrique, que me chamou muito a atenção na questão da PEC do auxílio emergencial, PEC emergencial, que depois deu a possibilidade para o auxílio emergencial, que foi o seguinte,
quem entrou em campo para negociar foi o presidente do Banco Central, Campos Neto. Vocês que são da área econômica, faz algum sentido o bastião da área monetária descer para um congresso e discutir questões fiscais, explicar para os parlamentares, para as lideranças o impacto fiscal? Eu acho que ele teve um simbolismo muito grande, tá, Henrique? Eu acho que foi um momento de muito enfraquecimento do Paulo Guedes, principalmente dentro do Congresso. Então, assim, o Paulo Guedes tem, sim, sido bombardeado em alguns aspectos, tem, sim, perdido algumas batalhas, mas a gente tem que dar um passo fora dessa floresta, tá? Tudo que eu falei até agora foram questões macroeconômicas, são questões que envolvem diretamente as questões fiscais. Se a gente olhar o todo, se a gente pegar esse puzzle aí, esse quebra-cabeça e olhar ele todo, a gente vai ver que o Paulo Guedes e a equipe econômica tiveram várias vitórias, mesmo em meio à pandemia, mesmo com o Congresso ainda muito tumultuado, tentando dar uma resposta para a sociedade, votando apenas questões para a pandemia, que são o seguinte: a gente teve semana passada, e aí já falando nas questões de microeconomia, a aprovação da Lei do Gás. A Lei do Gás, gente, foi uma batalha dentro do Congresso, foi uma batalha. Eu acompanhei de perto, tiveram vários players que são do setor de gás que não queriam. Eu não vou dar nomes, mas tinha uma turma da pesada. Se você jogar, vou dar só uma pista. Se você jogarem no Google, maior doador privado para candidatos, vocês vão ver de quem eu estou falando. E aí vocês vão até perguntar, mas, Eric, a empresa não pode fazer mais doações para parlamentares. É verdade, não pode. Neste caso, gente, foi do bolso, tá? O empresário foi ele. Então, assim, voltando, teve essa lei do gás que foi aprovada, que reduz... O que é a lei do gás? Falando de uma forma bem simples para vocês. Acaba com o monopólio do transporte de gás, tá, gente? Existe um monopólio muito grande, o governo queria intervir nisso. Para quê? Para chamar novos players, para dar aí espaço para outros investidores, para os outros empresários entrar nessa área, e o governo acredita que com isso, com a competitividade, nessa agenda liberal, as coisas possam avançar. Então, foi uma vitória. Uma outra vitória que foi bastante importante foi a questão do saneamento. A gente está falando mais uma vez de uma questão micro. O saneamento foi votado no ano passado, mas teve uma batalha semana passada que foi o tal do veto do saneamento. Também falando de uma forma bem simples, o que estava em jogo nesse veto, porque foi uma vitória muito boa, muito grande do governo. Nesse veto é o seguinte, dando um passo atrás, o setor de saneamento hoje, gente, é o seguinte, está na mão do poder público. Então, quando acaba o contrato, é só o poder público que podia renovar esse contrato. Com esse novo marco do saneamento, abriu a possibilidade de que, quando acabar o contrato de saneamento, no município, no estado, onde for, o privado também possa participar de uma licitação. Então, é aí que o governo vê ganho, é aí que o governo acha que pode ter uma melhoria no setor, e é aí que os investidores também estão com apetite, tá? Então, assim, esse veto que foi mantido na semana passada dizia o seguinte: você, poder público, você vai poder renovar esse seu contrato por mais 30 anos. O que isso significa na prática? Significa que o setor privado não ia poder entrar no setor de saneamento por 30 anos. Cara, os investidores estavam muito apreensivos com relação a isso. No final, saiu um saldo positivo. No final, foi mantido o tal do veto e, em resumo, os investidores já vão poder entrar no setor. É também uma vitória do time do Paulo Guedes. A gente está vendo hoje um possível debate aí, não, está acontecendo um debate sobre a Eletrobras, depois eu quero até aprofundar sobre isso, porque eu acho que tem turma do Rio, olha bastante para questões de óleo e gás e o setor elétrico, e a gente pode ver um avanço também na questão da privatização da Eletrobras. Talvez não saia o projeto dos sonhos do governo, nem o projeto dos sonhos dos investidores. E aí depois eu trago mais elementos para vocês. Mas pode avançar essa agenda também. Então, tem coisas menores na microeconomia que tem, sim, tem destravado questões burocráticas, tem avançado. Então, eu acho que é por isso, Henrique, que a gente viu a semana passada e há 2 semanas atrás, o Paulo Guedes vinha a público e dá declarações de que viu muitos avanços, viu que algumas coisas avançaram, ou seja, tem visto o copo ainda meio cheio. Então, eu acho que o Paulo Guedes
fica no governo. É uma coisa que eu já acho que até acredito já ter falado na outra live. O Paulo Guedes só sai do governo, gente, se essa agenda liberal dele for completamente abandonada. Se houver esse U-turn, 180 graus na agenda liberal, aí eu acho que o Paulo Guedes vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e falar, não tem mais sentido eu ficar aqui. Até porque, gente, tem uma questão lógica. Não existe vácuo de poder. A partir do momento que essa agenda liberal começa a ser abandonada, alguma outra vai entrar no lugar. Alguma outra vai ocupar esse lugar. E alguém vai estar conduzindo isso. E aí todo o holofote vai estar para esse alguém. E aí qual é a cabeça dele, qual é a agenda dele, quais são as propostas dele. Então, é isso que a gente tem monitorado, é isso que a gente tem tentado entender. Paulo Guedes teve, sim, grandes perdas recentemente, mas ele ainda tem se equilibrado no governo, porque ele ainda tem expectativa de avançar com alguma agenda mínima dentro do Congresso. Indo para a reforma administrativa e indo para a reforma tributária. Reforma administrativa, gente, deve avançar, tá? Deve avançar. Eu conversei com... Vamos também colocar todo mundo na mesma página. A reforma administrativa hoje, gente, está dentro da Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça. A gente deve ver nas próximas semanas, aí entrando em abril, a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Não quer dizer nada, tá, gente? Só quer dizer que a proposta é constitucional. Depois vai para uma comissão especial. É ali que pode ser mudada o texto dessa reforma administrativa. Eu conversei com o presidente dessa comissão especial, que é esse segundo passo, ele me disse o seguinte, Érico, eu acredito que a votação na Câmara seja concluída em agosto. Então, Henricão, estamos vendo já para o segundo semestre, reforma administrativa ser concluída na Câmara dos Deputados. Depois disso, eu acho que vai ter mais uns 3 meses dentro do Senado. Mas tem uma pegadinha aí, tem um ponto que é muito importante trazer para vocês. A reforma administrativa, gente, trata de servidores futuros, então não tem impacto no curto e no médio prazo. Isso é bom, porque até se pegasse os atuais ia judicializar, e judicializando os parlamentares dentro da Câmara e do Senado ia evitar entrar num assunto que não pode, eles iam só se queimar, não ia ter depois o bônus de ver a proposta ser aprovada. Mas tem uma pegadinha. O que é essa pegadinha? A reforma administrativa é uma PEC, uma emenda constitucional. O que é uma emenda constitucional? Ela traz um esqueleto, como se fosse um esqueleto. Ela traz ali as diretrizes, ela aponta quais são as ideias da proposta, mas para esse esqueleto se transformar no corpo, esse corpo começar a andar, precisa, então, de alguns órgãos. E é aí que é a próxima etapa. Depois de se votar numa PEC emergencial, é preciso votar, falar um palavrão para vocês, tal do projeto de lei complementar. O que é esse projeto de lei complementar? É o que regulamenta a PEC, é o que desenha, é o que pega ele, vamos desenhar o que vai ser essa categoria, vamos desenhar como é que vai ser a outra categoria, é nesse segundo momento de regulamentação que a gente vai saber, Rick, qual é o tamanho da economia que essa proposta pode trazer. Então, gente, vocês verem manchete, que a tal da reforma administrativa, o próprio Paulo Guedes já disse isso, pode trazer um oxigênio para o orçamento da União de 300 bi em 10 anos, desconfie completamente, porque a gente só vai ter a noção dessa economia nessa segunda etapa. Agora, vamos voltando para o calendário. Eu disse para vocês que pode ir para agosto, depois pode ir para setembro, outubro, novembro, no Senado. Essa segunda etapa é a etapa mais controversa. É a etapa que vai mexer com a turma. É a etapa que vai mexer com várias entidades, associações, que tem muita pressão aqui dentro do Congresso. E aí, essa segunda etapa está caminhando para ficar para quando? 2022. O que nós temos em 2022? Então, assim, está no nosso radar, estamos acompanhando. E qual é a malandragem hoje dos políticos que estão envolvidos nesse tema? É justamente tratar só da PEC. Vamos falar só de PEC, gente. Esse não é de regulamentação, a gente fala depois. Por quê? Se trouxer esse debate, que é esse segundo passo que eu falei para vocês, que é quando o corpo é formado e ele começa a andar, pode contaminar. E se contaminar, gente, aí as coisas podem travar. Com relação à reforma administrativa, com relação à reforma tributária, Henricão, essa é uma caixa de Pandora. Essa é um tema muito, muito difícil. Existe uma lógica aqui em Brasília, gente, que é o seguinte: só se faz reforma administrativa quando a economia está pujante. Só se faz reforma tributária
quando a economia está pujante, quando a gente está crescendo, quando a gente está apontando para um caminho de crescimento. Por quê? Qual é a lógica disso? É porque alguém vai perder, gente. Na reforma tributária, alguém vai perder. E quando alguém perde, o que acontece? Setor X perdeu, vamos fazer um refis, vamos fazer um programa de benefício para você, e aí acontece um bounce. Beleza, setor X perdeu, o Estado Y perdeu com o ICMS, mas vamos lá, vamos dar uma compensação ali para ele. Mas isso só vai ser feito, gente, dentro de um cenário de pujança, de um cenário que pode ser feito esse balance, né? E a gente não está. Então, esse é um primeiro fator. O segundo fator é o seguinte, vai afetar vários setores. E se tiver algum empresário aqui, depois pode até dar um depoimento melhor do que o meu. Mas eu conversando com a turma, existe a Confederação da Indústria, existe a Confederação da Agricultura, existe a Confederação de Serviços, existe a Confederação de Comércio, e essa turma não se entende, Henrique. Essa turma, se você perguntar qual é a melhor reforma, não se entende. E eu almocei, antes de ter o lockdown aqui em Brasília, com um amigo que é da Confederação de Indústria, e ele me disse o seguinte, aí eu perguntei para ele, poxa, mas parece uma torre de Babel, vocês não estão conseguindo se entender. Ele falou, não, Eric, não é falta de entendimento, não. É conflito de interesse mesmo. Todo mundo tentando se segurar na cadeira e ninguém quer perder. E por que ninguém quer perder? A gente está vivendo um momento muito difícil. A gente está num momento de muita dificuldade. Então, o erro na injeção agora de uma reforma tributária pode matar um setor, pode aniquilar um setor. Então, tem esse risco, sim. E aí, voltando para essa questão de falta de entendimento, tem um outro ponto, que aí eu vou avançar aqui no raciocínio. Qual é essa proposta que a gente está falando, Henrique? Ninguém conhece. Ninguém conhece a tal da reforma tributária que está sendo discutida há 1 ano e meio dentro da Câmara. E aí eu falo ninguém, sou eu, é o Henrique, é a Confederação Nacional da Indústria, é o empresário X, é o governador Y, ninguém conhece porque não foi apresentado. Então, no dia que essa reforma for apresentada, que ela está numa comissão mista, gente, vocês vão esperar uma manchete em cima de manchete em cima de manchete da turma gritando, dizendo que vai perder, que vai aumentar, etc, etc. Então, assim, a reforma tributária é um tema ainda muito espinhoso, é um tema ainda bastante controverso, é um tema que os governadores não foram chamados para conversar, tem que ser chamados, porque pode mexer com o ICMS, pode mexer com Receita, e vai ser muito difícil, Henrique, virar para um governador e falar, fulano, você está na véspera de eleição, você não quer contribuir um pouquinho aí com o seu ICMS e tal, perder um pouco da sua receita? Não, mas ó, esse impacto só vai ser daqui a 5 anos, tá? Aí o cara não... Ele, assim, fiscalmente e na questão orçamentária pode até fazer sentido, Henrique, mas politicamente, esses caras são animais políticos. Inicialmente, antes de serem qualquer outra coisa, eles são animais no sentido positivo, tá, gente? São pessoas que pensam na reeleição. Então, assim, não faz sentido, então, eles abrirem mão de receita, mesmo que seja daqui a 5 anos, nesse atual contexto. Eu não sei se ficou alguma de fora, Henrique. Acho que Mas não. está indo bem, está indo bem. O papo está excelente. Eu não sei se a sua pergunta ficou algo de fora. Era Paulo Guedes e reformas, não é isso? Não, vamos nessa. Está muito bom. André, então é isso. Deixa só eu continuar aí nessa dobradinha política e economia. Esse final de semana teve um manifesto assinado por mais de 500 economistas, incluindo ex-ministros da Fazenda, ex-presidente do Banco Central. Como é que foi a repercussão real dessa carta em Brasília? André, o Paulo Guedes, há umas 2 horas atrás, no início da tarde, participou aqui de uma reunião no Senado Federal e comentou. E ele destacou o seguinte, pelo que eu entendi dessa carta, a turma está pedindo mais vacina. E eu também. Então, assim, ficou de banda, sabe? Então, eu acho que é isso. Aqui, a grande preocupação do Congresso é tentar achar caminhos para avançar na questão da vacinação. O grande problema, gente, é que, mesmo que se encontre caminhos, parece que não tem elementos, né, para a própria vacina, né? Não tem ingredientes, não tem... a própria vacina ainda não tem como ser disponibilizada, porque não tem um número suficiente. Então, mas mesmo assim, a turma aqui tem tentado votar em medidas provisórias, dando mais recursos para o Ministério da Saúde, tem tentado tirar algumas burocracias. Tinha uma burocracia que
que caiu com a votação que teve semana passada, que abre a possibilidade de outras empresas poderem oferecer a vacina. Então, assim, acabou, acho que aquela discussão se é China, se é da Suécia, se é da Austrália, acabou, acho que isso aí a turma caiu na real de que não é o caminho, não é o debate, que a coisa está bastante feia. Então, a turma tem falado bastante em tentativa de avançar com questões que possam contribuir na vacinação. Porque a vacinação, como o próprio Paulo Guedes disse recentemente, disse agora nesse último domingo, é o caminho também para o equilíbrio fiscal. É o caminho também para a gente não ter mais lockdown, é o caminho também para o empresário começar a tirar o nariz, né? Está quase ali afogado, tentar respirar um pouquinho melhor. Então, a vacinação começou a ser aqui em Brasília algo unissono, tá? A turma tem batido muito nessa tecla, vacinação, vacinação, vacinação. Tanto é que esse recado foi dado também, André, né, no pronunciamento que o Bolsonaro fez anteontem, de 4 minutos. E eu me lembro que, horas antes, eu perguntei com alguns amigos que eu tenho ali no Palácio Planalto qual é o tema, o que ele vai falar. Eles escreveram assim, vacina, vacina, vacina e vacina. Então, assim... Todo mundo quer, né? Então, esse impacto dos empresários é bom que mostra também que a turma está chegando ao seu limite, e eu acho que a sensibilidade dos empresários também tem muito da sensibilidade que estão vendo no dia a dia, que é aquilo que eu falei para vocês no início do nosso bate-papo, que a gente mostrou. A rejeição com relação às ações tem aumentado cada vez mais, porque a turma tem visto que, além das ações não estarem tido efeito, os números estão cada vez piores. O número de mortes, o número de infectados e etc. Então, assim, isso bateu na porta do empresário, isso também bateu na porta do investidor, isso tem batido no dia a dia de todo mundo. Então, a reação, acho que é uma reação positiva, mas, assim, o efeito disso dentro do Congresso é um efeito da turma tentar, então, acelerar algumas medidas, tentar acelerar alguma forma de liberar uma ampliação da vacinação. Boa. A gente teve aqui o privilégio desse mês agora de março, a gente teve uma live exclusiva com o Arthur Wickman, CIO do XP Private, e com o Caio Megali, economista-chefe da XP, tem 2 semanas, para fechar esse trio Eric DK. Então, deixa eu juntar aqui que a nossa preocupação era fiscal, 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 e, sem dúvida, saúde, 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 né? Que vai na vacina. Nesse aspecto, a gente já abordou bastante da PEC emergencial, a gente tem orçamento aí em tratativas, e teve uma hot news agora à tarde no site do Valor Econômico, que a Comissão de Orçamento aprovou uma retirada de recursos de benefícios, são citados na manchete 27 bilhões de reais, transferindo para obras e ministérios. E uma palhinha tua sobre isso. É o efeito eleitoral, Henrique. A turma quer, sim, recursos para aplicar as emendas em obras, porque é obra que dá visibilidade para o parlamentar na ponta, e aí a construção de escola, construção de hospital, construção de creche. Então, assim, isso tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, que é esse momento já de uma antessala de uma eleição que a gente vai ter em 2022. E dentro desse contexto que você colocou, Henrique, tem também saído algumas notícias que têm preocupado o investidor, que é justamente o seguinte: a gente viveu esse primeiro momento da segunda onda, que foi a votação ali da PEC do auxílio emergencial. Como eu falei para vocês, saiu bastante desidratada, mas é verdade também que poderia sair muito pior. A turma poderia ter feito muito mais estripulias ali na votação. Uma das estripulias era tirar o teto que tinha. O governo só pode gastar 44 bi. Então, aí resolveu, então, com a medida provisória do auxílio emergencial. Então, a gente está falando de uma coluna social. A primeira ação do Congresso, a primeira ação do governo foi na questão social. Agora, o que a gente tem visto tentativas de se construir medidas para o empresariado. E aí entrou na questão aquele programa UBEM, que é aquele programa de sustentação de empregos formais que foi adotado no ano passado. E aí tem um ponto que é muito importante, que é o seguinte: no ano passado, quando esse programa foi introduzido, foi
programa bastante bem sucedido, estava dentro de um contexto, Henrique, que tinha sido instaurada a calamidade pública e a gente também tinha o tal do orçamento de guerra. O que isso significa? Que o governo pôde criar um orçamento paralelo. Aqui está o teto de gastos. Não, vamos criar um orçamento paralelo e aí vamos poder gastar com o enfrentamento da pandemia. A gente não tem hoje esses dois dispositivos, calamidade e orçamento de guerra. Então, a preocupação hoje do investidor é o seguinte: fala-se em renovação do BEM, um programa que vai beneficiar aí os empregos formais. Mas de onde vem o recurso? Como vem o recurso? Qual a extensão desse recurso? Aí fala-se muito do crédito extraordinário. O governo vai bancar esse novo round do BEM com um crédito extraordinário. O crédito extraordinário, gente, está fora da regra do teto. Só que o medo do investidor hoje é que, ok, se dá esse crédito extraordinário, vai afetar ali, pode afetar ali a questão da meta fiscal, se não tiver algum controle. E qual é o limite disso? Vão ter outros créditos extraordinários, vão ter outros gastos fora do teto, e é aí que vai pressionar cada vez mais a meta fiscal. Então, a preocupação hoje do investidor, e aí sem entrar no mérito se é bom ou ruim essas medidas que podem ser colocadas, é justamente qual o tamanho dessas medidas, como elas vão ser introduzidas e qual o impacto no fiscal. Então, o conselho que eu dou para vocês com relação à possível volatilidade, possível reações negativas na questão macro, são essas. Vão vir agora as alternativas para a questão do emprego. Quais são essas alternativas? Como vem? Eu falo isso porque há 2 dias atrás saíram 2 manchetes, vou dar nome de jornais, mas saíram 2 manchetes que balançam muito o mercado. Teve uma leitura muito negativa, porque foi introduzida essa ideia de crédito extraordinário e a turma ficou com dúvida de qual é o limite disso e se isso pode abrir uma porteira para novos créditos extraordinários para outros momentos. Então, assim, dentro desse contexto que você colocou de uso de recursos, se vai para infraestrutura, se vai para combate, eu acho que é também válido deixar isso no radar de vocês, porque isso está na agenda. Isso tem feito parte das nossas reuniões e tem feito parte da preocupação dos investidores. Perfeito. Queria que você comentasse sobre um tema que começou o mês já bagunçando aqui a volatilidade, como você falou. Anulação das condenações do Lula, né, tornando ele elegível novamente. Então, isso bagunça um pouco o cenário eleitoral de 2022. E agora, essa semana, a decisão da segunda turma do STF sobre a parcialidade do Sérgio Moro. Então, eu queria que você comentasse isso pela visão de como é que isso fica em relação ao legado da Lava Jato, como é que isso está sendo visto aí em Brasília. André, muito, muito interessante. Tiveram muitas dúvidas com relação a esses 2 casos. Então, vou tentar separar para vocês. A decisão que a gente teve essa semana foi com relação a se o Moro era suspeito, se era parcial, foi parcial no julgamento do caso do triplex do ex-presidente Lula. Houve uma reviravolta ali no placar, houve uma reviravolta, estava 2-2, e aí a ministra Carmen Lúcia, que estava do lado a favor do Moro, foi para o outro lado, muito com base no seguinte: em 2018, quando ela tinha apresentado o voto dela e o Fachin tinha apresentado o voto dela, dizendo que o Moro não era suspeito, não foi parcial, a gente ainda não tinha um elemento do vazamento dos hackers das conversas que o Moro teve com o Ministério Público, etc. Então, esse foi um dos principais elementos para a mudança do voto. Aí tem uma questão, André, que é muito sensível, mas vem cá, era legal, não era legal, foi legal, não foi legal, essa questão do vazamento e até do hackeamento. Isso aí, em algum momento, o Supremo vai ter que enfrentar. Mas o fato é que, com a decisão, se colocou, sim, em risco toda a Lava Jato na parte que o Moro esteja envolvido. Por quê? A gente já tem até informação que o ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, já entrou com ação também, porque ele foi condenado, ação para dizendo que o Moro também foi suspeito, porque ele foi condenado com base numa decisão do Sérgio Moro. Então, a gente deve ver nos próximos dias, nos próximos meses, uma avalanche
de advogados de outros casos, dizendo que também quer questionar se o Moro foi suspeito ou não. Então, é aí, Andréa, que eu vejo, sim, um grande enfraquecimento da Lava Jato, é aí, sim, que tem abertura para ser desmantelada aí a Lava Jato. Por mais que, durante a sessão dessa semana, alguns dos ministros disseram não, mas vai ser restringir só esse caso do triplex. Mas a gente sabe que, dentro de uma leitura jurídica, há espaços para novas intervenções. Então, esse é um caso. Esse é o caso do Sérgio Moro. O caso do Fachin. O Fachin disse que todos os processos que estavam ali em Curitiba, os processos contra o Lula e os julgamentos contra o Lula, não valem. Quem tem que julgar o Lula é Brasília. Então, pegou todos aqueles processos, jogou aqui em Brasília. E aí vai se começar do zero. Qual é o ponto central disso? O Fachin tentou fazer isso para que o caso dessa discussão do Sérgio Moro não avançasse, né, o julgamento do Sérgio Moro não avançasse, ficasse só nesse caso específico do Lula. Foi uma tentativa do Fachin salvar o resto da Lava Jato. Falou, gente, já decidi aqui sobre o Lula, não precisamos mais falar de Sérgio Moro / triplex. Vamos ficar só aqui nessa questão de mudar a gestão, sai de Curitiba, vai para Brasília. Só que a turma do Supremo teve um outro entendimento. Mas o que é importante? Na decisão do Fachin, o Lula passou a ser elegível. Por quê? Dentro da decisão do Fachin, tem os dois casos que o Lula foi julgado em segunda instância. E você só é considerado ficha suja, você aí não pode mais disputar uma eleição, quando você é julgado pela segunda vez. Então, assim, é aí que estão esses dois casos, e dentro desses dois casos, que o Supremo Tribunal deve se reunir agora em abril, Andréa, para decidir se o Lula é ou não elegível em 2022. Então, ainda tem essa nova etapa, mas pelas conversas que a gente já teve, há um entendimento que o Lula vai sair, a decisão vai ser favorável ao Lula e vai poder disputar em 2022. E aí, André, eu volto com a primeira pecinha que eu coloquei para vocês no nosso quebra-cabeça, que era com relação ao comportamento do Bolsonaro. A dúvida do investidor, e a nossa dúvida também, é o seguinte: o Lula entrando nesse tabuleiro definitivamente, o Lula podendo crescer nas pesquisas, como vai ser o comportamento do Bolsonaro? Ele vai ter novas medidas de intervenção, ele vai ter novas medidas de choque com o Paulo Guedes na agenda fiscal e, em contrapartida, vai ter uma ação mais populista, mais político-eleitoral em algumas medidas. Então, assim, o fator Lula tem esse peso também no andamento de uma agenda econômica do país, porque isso pode, sim, ter alguns arranhões no meio do caminho, em razão da questão de popularidade, em razão de questões que conversam aí com a eleição de 2022. Então, o fator Lula é muito importante e a gente deve ver o desfecho disso agora em abril, que é quando existe uma expectativa do Supremo decidir em abril definitivamente o caso Lula. Perfeito. Eric, vamos tentar falar um pouquinho também, aprofundar um pouco mais, nesse pouco tempo que falta aqui para a nossa conclusão da live, o tempo está voando, um pouquinho de governabilidade nesse 1 ano e meio. Você já citou isso nas respostas anteriores, eu queria concentrar agora nessa pergunta, assim, em termos de condições mesmo para um processo de impeachment. Como é que você acha que a ausência de povo na rua tem, de fato, um peso, ausência de mobilidade, e como é que as redes sociais se comportam nisso? Como é que essa pressão de extremos pode empurrar, de alguma forma, os senhores parlamentares para algum tipo de decisão ou votação mais radical? Henrique, é muito, muito, muito bom ponto. Eu vou falar por quê. Ontem, quando o Arthur Lira abriu a sessão, estava lá a sessão de votação, e lá pelas tantas, ele disse que o Congresso deverá tomar algumas medidas amargas. Meu velho, isso foi lido por alguns analistas, por alguns investidores, que as medidas amargas poderiam ser essa questão do impeachment. Mas, gente, não é, porque na mesma fala,
o Lira também disse, o Arthur Lira, presidente da Câmara, também disse que a gente não pode jogar toda a culpa da pandemia no colo do presidente, no colo do Bolsonaro. E também disse que não é momento para instalação de CPI. O que faz sentido, tá, Henrique? Ainda não há esse sentimento aqui dentro do Congresso de caças às bruxas. Acho que está todo mundo, como eu falei, todo mundo dentro desse labirinto escuro. Então, apontar um errado vai ser muito difícil. Apontar quem é que está indo pelo caminho errado vai ser bastante difícil, porque tem acertos e erros de todos os lados. Ninguém está só acertando. Se tivesse só acertando, a gente estava pegando isso como modelo e estava vendendo para o mundo todo. Então, assim, esse sentimento de impeachment não existe, tá? Tem um outro fator importante dentro da questão da governabilidade, é que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco foram eleitos com o apoio do Palácio do Planalto. Foi o Palácio do Planalto que ajudou o Arthur Lira a construir a candidatura dele, ajudou a construir a candidatura do Pacheco. Gente, isso só tem 2 meses, tá? Parece que foi 10 anos atrás, só tem 2 anos. Então, existe ainda essa dívida do Lira 2 meses. e do Pacheco. Existe essa dívida do Lira e do Pacheco e um sentimento lá de que, não, vamos deixar essas coisas para lá, vamos tentar dar uma resposta para a sociedade naquela pergunta que a André fez anterior, que é a questão da vacinação. Vacinação, vacinação, vacinação. Então, assim, CPI não deve ser instaurado, não há espaço para isso. E não foi esse o motivo para a queda do Pazuello, não foi, porque eu faço análise de discurso, desde o primeiro dia que o Rodrigo Pacheco e o Lira assumiram, eles têm dito que não há espaço para a CPI. Tá? Não é coisa nova. Reforçou isso ontem, mas desde o primeiro dia, há 2 meses, que ele tem dito que não tem espaço para essa caça das bruxas. E tem até um fator prático, tá, gente? As comissões estão com atividades, mas de uma forma bastante capenga, tá? Porque está nesse modo online e como teve lockdown aqui em Brasília, as coisas aqui arrefeceram bastante com relação à atividade das comissões. Henrique, como é que vai se instaurar uma CPI? Como é que eles vão pegar a papelada? Como é que eles vão inquirir? Mas tem um online, mas como é que a documentação vai funcionar? Como é que vai ser o dia a dia de uma CPI em meio a esse momento de pandemia? Então, ainda tem esse fator prático que dificulta bastante. Mas, fora isso, politicamente, ainda não tem espaço para criação de CPI e também não tem espaço para impeachments. Como o Henrique falou, assim, a gente já está chegando aqui no final, o tempo voa, né, quando a gente está conversando sobre assuntos tão interessantes. Mas para a gente começar a partir para encerramento, como é que essa confusão toda que a gente está vendo aí no Brasil está sendo vista pela mídia internacional? Você que foi da mídia durante muito tempo, como é que isso está sendo visto lá fora? A gente está com um presidente novo nos Estados Unidos, né? A gente já sabia como é que era a relação Trump e Bolsonaro, a gente está com um presidente novo lá fora, tudo isso acontecendo aqui. Enfim, como é que você está vendo essa nossa imagem e a atuação do Ministério das Relações Exteriores nesse link entre a gente lá fora? André, eu acho que é bem negativo, a turma aí que acompanha a mídia internacional também. Quando sai matéria, são matérias mostrando as questões de número de morte, a questão de presidente sem máscara, a questão de enfrentamento aí com os governadores. Então, assim, a nossa imagem lá fora está parecendo que a gente está realmente fazendo um desserviço nesse momento de pandemia. Agora, essa questão que você colocou do ministro Ernesto também é muito, muito, muito boa, porque tem, acho que meia hora antes da gente entrar nessa live, o presidente do Senado bateu muito agora no Ernesto. Bateu muito agora no Ernesto. Eu ia falar outro nome, mas o presidente do Senado, que é um cara que saiu ontem da reunião com o presidente Bolsonaro, falando de convergência, falando que é preciso união, etc., ele falou que, enfim, ele chegou, não com essas palavras, mas pediu a troca do ministro, porque ele acha que a gente pecou muito, principalmente no início, quando tinham questões ideológicas aí envolvidas, nessa relação com os outros países na busca de vacina. Então, assim,
que, por mais que ele seja presidente do Senado, que não cabe a ele pedir ou trocar ministro, que ele vê o Ernesto atuando de uma forma muito ruim e aí pegando esse histórico aí dessa relação que a gente teve com os outros países nessa tentativa de construção de acordos de distribuição de vacina. Então, assim, a gente viu também declarações recentes, ontem declarações do presidente da Câmara falando que precisamos sim das vacinas da China, precisamos sim ter um bom relacionamento com a China. Então, assim, o Ernesto hoje, eu acho que depois dessa declaração do Rodrigo Pacheco, que é um Rodrigo Pacheco bastante comedido, o Rodrigo Pacheco é um mineirinho, o Rodrigo Pacheco não é um cara de se expor, não é um cara que fala coisas aleatórias, mas ontem teve uma reunião do Senado e da Câmara com o Ernesto foi bombardeado, e hoje, novamente, pelo presidente do Senado. Então, assim, mas o Ernesto é um cara do Bolsonaro, o Ernesto é um cara que tem tido ali muita aproximação com o presidente, tem questões históricas aí com o presidente, não deve ser alterado. Mas há também, dentro da política, essa pressão para que o Ernesto saia, há dentro do Congresso essa pressão para que ele seja trocado, para que a gente também comece a dar melhores sinais nessa relação exterior, nessa relação com outros países. Porque quando você pega algumas manchetes, aí a gente fala de França, pega manchetes ali dos Estados Unidos, a gente vê que tanto nessa questão de relacionamento é um ponto que é bastante atacado, como também nessa questão de como o presidente tem se portado frente aí à pandemia. E isso também é muito resquício do que a gente viu também, aí falando da imprensa americana, de uma imprensa que também era bastante combativa aos posicionamentos que o próprio Trump tinha, e esses posicionamentos são muito parecidos aqui por parte do nosso presidente. Perfeito. Bom, o tempo voou, né? Você já é de casa, como a gente falou na nossa organização aqui da live. Normalmente eu encerro as lives perguntando, pedindo para o convidado deixar um recado, uma mensagem, alguma coisa que você queira deixar gravado na mente do nosso cliente. Eu acho que é um momento muito sensível. Eu acho que se cuidem. Eu acho que a melhor coisa que eu posso falar é se cuidem, porque quando vocês se cuidam, vocês também estão cuidando das pessoas próximas, estão cuidando dos terceiros, estão cuidando de todo o seu entorno. Então, acho que se isso for elevado de uma forma, de uma cadeia, eu acho que no final é bastante positivo. Então, acho que o dia de hoje se cuidem. Perfeito. Eu quero te agradecer muito a presença, a parceria. Obrigada pelo vídeo que você mandou para a gente, foi ótimo. Eu vou passar a palavra para o Henrique, fazer um breve encerramento para a gente partir aqui para as despedidas. Bom, gente, o papo foi muito produtivo, o nosso roteiro teve que ser adaptado, encurtado. Então, já deixo aqui um convite para o Éric voltar nos próximos 2, 3 meses, no máximo, para a gente tratar de eleições presidenciais. Isso já está mexendo com os humores de mercado. Como eu disse no início, o mundo, a nossa vida, tem impactos determinantes da política. A gente tem que aprender, estudar e conviver, não tem jeito, fazer boas escolhas, disseminar informações de qualidade, como nós obtivemos aqui. A XP é uma casa que usa a integração permanente entre economistas, analistas e profissionais da política, porque esse tripé é necessário. E aqui na OL, tudo que a gente faz de embasamento, de montagem de carteira, de sugestão de portfólios, a gente usa intensivamente esse capital intelectual. Então, vocês tenham certeza que as nossas decisões aqui sempre são ponderadas com racionalidade, disciplina e com esse tempero político, local e internacional, e a XP nos dá muito conteúdo. Na página Conteúdos da XP, que eu sempre gosto de divulgar no final de cada live, tem uma abinha política, não deixem de acompanhar, seguir. O time do Éric produz diariamente, semanalmente, materiais de extrema qualidade. Então, deixo aqui um abraço a todos, uma boa noite, muita saúde, não se assustem com a volatilidade de mercado, sem volatilidade não tem ganho de longo prazo,
temos que conviver com isso. Conta aqui com o time da OL. Eric, muito obrigado mesmo. Você aqui é sócio. Andréia, obrigado pela companhia. E vamos com tudo. Boa semana a todos. Saúde. Gente, boa noite. Obrigada mais uma vez, Eric. Obrigada aos clientes que participaram e até a próxima.